O Ministério do Esporte levantou um tema falando sobre o capacitismo, que algumas palavras deveriam ser mudadas. Uma delas é o termo de paratleta, que não poderia mais ser chamado de paratleta, mas sim de atleta com deficiência. Outra é de cadeirante, é capacitista, usuário de cadeira de rodas é o ideal. E o mais legal é que esses próprios termos estão sendo sugeridos a ser mudados por pessoas que não têm deficiência. Mas tudo bem, mesmo que fosse, por que não faz uma votação com quem realmente é paratleta e pergunta como ele prefere ser chamado? Paratleta ou de atleta com deficiência? Se ele se sente constrangido e ele sente que está sendo aplicado um capacitismo sobre ele, pergunte. Tudo bem, mas vamos dizer que no contexto geral, essas palavras estão querendo ser mudadas de uma forma muito radical, sem uma verdadeira votação de alguém que realmente vive aquela necessidade. Com todo respeito, a minha humilde opinião sobre o assunto, sendo uma pessoa com deficiência e sendo também um paratleta. Por favor, por que vocês não se preocupam com a falta de acessibilidade nas ruas? Por que vocês não se preocupam de verdade com as empresas de ônibus que em pleno século XXI não cumprem com as suas obrigações de acessibilidade? Por que vocês não se preocupam com vários estabelecimentos que não têm um banheiro para quem é usuário de cadeira de rodas ou cadeirante, o termo que vocês quiserem usar, possam ter acesso? Acessibilidade é acesso. Acesso gera a equidade que não existe no nosso país. E vocês estão preocupados em mudar termos, palavras a serem faladas, sendo que muita gente por aí vive o preconceito real das barreiras invisíveis que tem na sociedade. Dessas barreiras que são o tempo todo impostas sobre nós numa calçada que a gente não consegue subir. E o simples básico de direito de ir e vir que a gente não consegue numa passagem de ônibus. Se preocupem com isso, ao invés de querer ficar mudando os termos a ser falado. Por favor, tem muito mais coisa para vocês se preocuparem que realmente faz diferença e trazem mudanças para nossas vidas do que uma simples forma de falar capacitista. Essa é a minha humilde opinião.